Começamos o Liberdade de Opinião, vamos direto conversar com a jornalista Rita Lizauskas. Boa tarde, Rita. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos os telespectadores do Visão. Todos os estados, mais o Distrito Federal, receberam as doses da vacina contra a Covid-19 no Brasil. A previsão era de que a imunização começasse ontem, por volta das 5 da tarde, mas em muitos estados a vacinação foi adiada. Mesmo com esse cenário, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, negou que tenha havido atraso na distribuição das doses. Segundo ele, foram os governadores que pediram para antecipar as entregas. Vamos ver. Nós tínhamos uma previsão de fazer toda a logística hoje e os estados fazerem a logística amanhã para os municípios. E a partir daí a gente iniciar a campanha na quarta-feira. Os governadores, em comum acordo, me solicitaram que eu acelerasse ao máximo a distribuição para que eles pudessem começar imediatamente ainda hoje. Então, aquilo que era planejado até hoje, às 8 horas da manhã, para acontecer durante o dia, está sendo encurtado para poder atender o pedido dos governadores. Bom, Rita, esse atraso que aconteceu na entrega das doses em alguns estados é considerado um problema de logística do governo ou é algo comum numa operação que a gente sabe que é enorme, né, desse tamanho? Pazuello sempre foi chamado de grande especialista em logística. Você acha que houve alguma falha dele nesse sentido? Bom, é a corrida da vacina, né, Carla? Obviamente não é uma operação fácil de se fazer, né? Distribuir para 26 estados, 5 regiões, né, mais o Distrito Federal. Essa distribuição, né, é bom a gente pontuar que é de responsabilidade da União, que depois passa o bastão para os estados, né, que tem ali a responsabilidade de distribuir essa vacina para os municípios. Bom, o dia ontem, só para a gente se situar, terminou com 16 estados dando início simbólico à vacinação, 10 estados não conseguiram e 4 nem sequer receberam a vacina, como o Acre e Rondônia, por exemplo. E os que não receberam, obviamente, chiaram, né? O governador Helder Barbalho, do estado do Pará, que inclusive estava sentado do lado do ministro Pazuello naquela reunião com os governadores na base aérea de Guarulhos ontem de manhã, chegou a Belém, mas a vacina não chegou. E aí ele desabafou, né? Falou que o atraso era inaceitável, colocou a culpa na tal da logística do Pazuello, do Ministério da Saúde. O governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, também reclamou. Ele, no caso, foi para o aeroporto de Aracaju ao meio-dia, depois às 4, depois ficou sabendo que só ia chegar às 6 da tarde. Mas a pergunta, né, que você me fez é o que foi que aconteceu? Bom, hoje de manhã eu telefonei para uma fonte da FAB, a Força Aérea Brasileira, que, né, uma fonte que tem intimidade com esse assunto, com essas missões que os aviões da FAB costumam fazer. Ele me lembrou, inclusive, que a FAB também está levando oxigênio, né, para o Amazonas, a gente tem falado sobre isso. E ele me disse o seguinte, abre aspas, Rita, eu não sei o que passou pela cabeça do ministro, porque ali não tinha margem de manobra. Fecha aspas. E nesse momento ele estava se referindo àquele momento da reunião, não esse que a gente mostrou agora, aquele momento da reunião com os governadores, em que o Pazuello, né, ainda na manhã de ontem, meio da manhã, ele meio está com o microfone na mão, fazendo aquela coletiva, e ele meio que combina ali na hora com os governadores, né? Ele fala, vamos começar às 5, vamos começar às 6, é como se fosse uma questão de... né? Quem vai escolher o horário ali, né? Como se todos os estados da federação, mais do Distrito Federal, fossem realmente receber às 5 ou às 6, do jeito que decidirem ali no momento, como se ali não houvesse um desafio gigantesco. E o que essa minha fonte na FAB também me disse é que não é assim. Tem uma infinidade de variáveis, entre elas a quantidade de aeronaves disponíveis naquele momento, a meteorologia, o peso, né, que os aviões podem carregar, já que cada avião pode carregar ali uma quantidade específica de peso. Então, não necessariamente um avião que vai, por exemplo, para o centro-oeste ou para o norte, ele consegue fazer uma viagem carregada uma só vez, por exemplo, né, fazer uma vez todas as capitais ali com todas as vacinas, porque cada aeronave, a FAB tem algumas, tem um limite de peso. Enfim, não é nem um pouco simples, como o Pazuello fez parecer naquele momento da reunião dos governadores e como ficou claro, né, durante as horas seguintes. Então, essa visão do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, segundo a minha fonte ainda, abre aspas, essa visão dele era otimista, até pretensiosa, fecha aspas. Ou seja, o governo federal bate bumbo de que Pazuello é o melhor nome, era o melhor nome para o Ministério da Saúde, porque ele é especialista em logística, mas ele ofende os profissionais da logística. Ele não entende nada de logística, como não entende também nada de saúde, como a gente tem visto, né, Carla?
Rita, o Supremo Tribunal Federal reagiu à afirmação do presidente Jair Bolsonaro de que a corte proibiu o governo federal de atuar no enfrentamento da Covid-19. O STF soltou uma nota dizendo que é responsabilidade de todos os entes da federação adotarem medidas em benefício da população brasileira. Isso significa que estados, municípios e a União devem determinar como vão atuar no enfrentamento ao novo coronavírus. Rita, na sua avaliação, o STF prejudicou o trabalho do governo no enfrentamento da pandemia, do governo federal, que eu digo? O Poder Judiciário interfere de forma negativa nas ações do Executivo Federal? Não, Carla, claro que não. O que o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, tem feito é salvaguardar os estados, né, que podiam ser prejudicados pelo negacionismo do governo federal. Desde o começo da pandemia, o governo federal vem negando máscaras, isolamento social e várias iniciativas. E é bom a gente pontuar aqui para a nossa audiência o que aconteceu. Em 15 de abril de 2020, ou seja, 15 de abril do ano passado, a pandemia já tinha começado, o Supremo decidiu que os estados e os municípios tinham competência para impor o isolamento social, quarentena, interdição de serviços públicos, de atividades essenciais durante esse período da pandemia. E por que o Supremo fez isso? Ele tem sido provocado pelos partidos e foi o que aconteceu nesse caso, né? Foi o PDT que buscou a Corte, que buscou o STF contra a medida provisória 926 da Presidência da República, que naquela época chamava para si todas as ações da pandemia. E a gente sabe, né, e o STF também sabe, que cada estado tem uma realidade. Às vezes, cada cidade, muitas vezes, tem um número de casos, tem uma situação epidemiológica. Então, os governadores, os prefeitos precisavam ter autonomia para avaliar a situação e decidir localmente o que fazer. Só que o governo Bolsonaro joga com essa decisão do STF para tirar o corpo fora, né? Para esconder a incompetência em 10 meses de pandemia. E pior, né, difundiu essa narrativa, inclusive e principalmente nas redes sociais. O próprio presidente da República foi ao Twitter dizer que, por decisão do STF, as ações de combate à pandemia ficaram sob total responsabilidade dos governadores, dos prefeitos. Ele disse isso, inclusive, em entrevistas: estou proibido de agir na pandemia. Não tá, né? Ontem o STF emitiu uma nota desmentindo essas declarações do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que o presidente pode sim trabalhar, se ele quiser, obviamente, né? Ele foi eleito para isso, ele foi eleito para trabalhar, né? Ele foi eleito para cuidar das crises, ele foi eleito para cuidar das pessoas. Então, essa nota do STF liberou, pode trabalhar, presidente, está liberado. O Instituto Butantan está preocupado com a chegada da matéria-prima para produzir mais doses da Coronavac no Brasil. Durante a coletiva, o diretor da entidade, o Dimas Covas, disse que aguarda a chegada desses insumos para a manutenção do cronograma de vacinação. Vamos ver. Preocupa, sim, a chegada da matéria-prima. Essa matéria-prima precisa chegar para não parar o processo de produção. Esperamos que isso aconteça, né, muito rapidamente, porque se chegar antes do fim desse mês, nós manteremos o cronograma de entrega de vacinas. Bom, esses insumos que devem vir da China. Rita, você acha que os atritos diplomáticos entre o Brasil e a China em 2020 podem ter alguma relação com esse atraso aí na entrega dos insumos? Esse é um problema de planejamento e essa questão dos próximos lotes do imunizante já deveriam ter sido acertadas previamente pelo Instituto Butantan? Bom, é bom a gente alertar que o Butantan tem uma capacidade de produzir até 1 milhão de doses da Coronavac por dia, mas ele não tem insumos, ou seja, ele não tem todos os ingredientes para continuar essa produção, pelo menos num primeiro momento, né? A Fiocruz, que vai produzir a vacina de Oxford, também não tem, não está produzindo por falta desses insumos. E onde estão esses insumos? Eles estão na China. E por que eles não estão sendo embarcados, né? Essa é a pergunta que não quer calar. Bom, o diretor do Instituto Butantan, o Dimas Covas, que a gente viu agora há pouco nessas imagens, ele afirmou que estão parados por ordem burocrática. Ou seja, consta no contrato, né, na negociação com a Sinovac, que pretende embarcar esses insumos, quer embarcar esses insumos, quer despachar
para o Brasil, mas contudo precisa que o governo da China libere. E aqui a gente precisaria, né, que o Ministério das Relações Exteriores se manifestasse, nos contasse se está tentando intervir nessas negociações, está fazendo mediações. O que a gente sabe, né, que na falta de ação do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Saúde, enfim, do Executivo e dos ministérios, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, entrou em campo, né? A gente publicou há uma hora, mais ou menos, no site da CNN, uma reportagem da repórter Larissa Rodrigues. Ela apurou, né? Já tem a matéria, revelando que Rodrigo Maia agendou um encontro com o embaixador da China para amanhã, quarta-feira. Então, foi uma audiência solicitada pelo Rodrigo Maia, que tem como objetivo tratar dessa liberação dos insumos. Agora, eu gostaria de lembrar, né, que desde o início de março, o presidente Jair Bolsonaro, os filhos do Jair Bolsonaro, que adoram se meter em assuntos que eles não deviam se meter, né, principalmente o Eduardo Bolsonaro, o chamado 03. Também o ex-ministro da Educação, que já foi tarde, o Weintraub, vem atacando a China com tweets, né, principalmente no Twitter, mas eles fazem isso em todas as redes sociais, também nos grupos de WhatsApp, com tweets racistas, xenófobos, agressivos. Eles batizaram o SARS-CoV-2 de vírus chinês, né? Algo provocado pela China para destruir o mundo, o que é um delírio completo, né? Fica mais delirante ainda porque hoje a gente já tem evidências científicas de que o SARS-CoV-2 já circulava em outros locais antes do primeiro caso na China, como na Itália, no Brasil, no Espírito Santo, mais especificamente, né? Então, antes da China reportar o primeiro caso de coronavírus da Organização Mundial da Saúde, a gente já tem provas que esse vírus já estava circulando em outras partes do mundo. Eles também fizeram chacota da forma como os chineses falam português, né? A gente sabe que por questões de diferenças na língua, os chineses têm dificuldade de falar o R, eles fizeram piadas com cebolinha. Enfim, o governo Bolsonaro desenhou a tempestade perfeita com a China. Os ministros do Bolsonaro, né, o Weintraub, os filhos do presidente, 01, 02, 03, né, são criadores de crise, eles se metem em assuntos de governo onde não deveriam se meter. E como a gente está vendo, né, nesse contexto, a China parece que não tem boa vontade alguma com o Brasil, né? Então, como se a gente já não tivesse problema suficiente, a gente ainda tem essa questão com a China que foi criada, então, por esses fatores externos ao governo, né? O governo federal está preocupado com os planos da Índia de priorizar a exportação de vacinas contra a Covid-19 para países vizinhos. E essa medida poderia gerar um novo atraso no lote de 2 milhões de doses de imunizantes contratados pelo Brasil. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que a chegada das doses da vacina de Oxford, produzidas na Índia, deve ocorrer nos próximos dias. Rita, o atraso dessas vacinas pode ter uma repercussão negativa para o governo Bolsonaro? Próximos dias, né? Os próximos dias pode ser amanhã, daqui a uma semana, pode ser nunca, né? Eu acho, Carla, que já teve efeito, né, no governo Bolsonaro. Inclusive, é importante a gente lembrar que o plano inicial de vacinação do governo brasileiro, né, quando ele decidiu comprar essas vacinas da Índia, né, era começar a campanha nacional com o imunizante da AstraZeneca Oxford, né, que é produzido na Índia também, e que ainda não pode ser produzido pela Fiocruz por falta de insumos, né? Ainda está ali na data, mas a gente não sabe quando esses insumos vão chegar, então essa produção também tá sem a gente saber como é que vai ser a nossa produção doméstica, né? Bom, eles teriam conseguido fazer o planejado, que era vacinar primeiro, se essas vacinas da Índia tivessem chegado, né? Eles escalaram um avião da Azul, que foi adesivado, né? Ia decolar um dia de manhã, depois um dia de noite, decolou de Viracopos, pousou no aeroporto de Guararapes, no Recife, ficou lá esperando para decolar e nunca decolou para a Índia, né? Nosso repórter chegou na Índia, mas o avião não chegou, né? Decolou depois para Manaus, né? Acabou sendo usado ali para levar oxigênio para Manaus, isso sim. Bom, com esse vexame, né, se sucederam outros, que foi o início da vacinação por São Paulo, né? Algo que causou muito dissabor no governo federal, com uma vacina que o Bolsonaro passou meses debochando, descredibilizando, e que no final ele teve que comprar para a vergonha, né, não ser ainda maior. É bom a gente reparar que o ministro da Saúde, o governo, sequer ousam determinar uma nova data, né, para que esses 2 milhões de doses cheguem ao Brasil, porque simplesmente não está claro se a Índia realmente vai vender, né. O país, a Índia,
Índia tem que vacinar 300 milhões dos seus mais de 1 bilhão de habitantes. E sabe aquela frase, né? Minha mãe falava muito, farinha pouca, meu pirão primeiro? É exatamente isso que a Índia está fazendo, farinha pouca, meu pirão primeiro. Tenho 300 milhões de pessoas para vacinar. O compromisso da Índia é com a própria população, né? Isso a gente não pode considerar que é errado. A imprensa indiana também tem apontado que o país quer priorizar a exportação para os países que fazem ali fronteira com a Índia. O que faz todo sentido, se a gente pensar do ponto de vista epidemiológico, né? Porque se você, no caso a Índia, né? Se você está vacinando, os seus vizinhos estão vacinados, a chance de você controlar a transmissão do coronavírus aumenta, né? Então eu acho que o estrago já foi feito, a gente sabe que o governo Bolsonaro está passando vergonha com a questão da vacina e a gente aí fica esperando essas vacinas chegarem, né? Porque a gente sabe que o que a gente tem disponível hoje não é suficiente para todo mundo, né? E no meio desse imbróglio fica o povo brasileiro esperando e os governadores também esperando, vai ter mais vacina? Posso começar a vacinar, né? Enfim, para mim, na minha opinião, Carla, o estrago já foi feito e o governo Bolsonaro está passando vergonha, não é pouca não. Rita, você deu uma informação agora há pouco quando você falava da circulação do vírus, que, segundo o que você disse, já estaria circulando na Itália antes até daquele primeiro caso relatado em Wuhan pela China. Eu gostaria de te pedir que, se você pudesse passar a fonte dessa informação para nós, se você não tiver agora no momento, se você puder nos passar, e eu falo aqui no jornal depois, porque essa é uma informação que eu até tentei aqui durante, você falava, eu tentei encontrar, e se você puder me passar, eu coloco para os nossos telespectadores, ok? Ô, Carla, repete sua pergunta, porque você falou e o Rodrigo falou no meu ponto. A fonte de qual informação? É daquela informação que você deu de que o vírus, o novo coronavírus, já circulava na Itália antes do primeiro caso relatado da China. Por favor, se você puder passar a fonte para a gente dar para os nossos telespectadores, ok? Então, esse vírus está circulando desde setembro de 2019 na Itália, isso a gente consegue encontrar nos portais. E eu li essa reportagem falando que circula desde setembro também no Espírito Santo, porque o que eles fizeram? Eles começaram a fazer isso também, se você jogar no Google e procurar essa informação, tá nos portais, eu especificamente li essa matéria no G1. Como é que eles descobriram isso, Carla? Eles começaram a testar o material de várias pessoas no Espírito Santo que tiveram chikungunya e também que tiveram dengue, né? E aí eles decidiram testar esse material dessas pessoas também para o coronavírus. E foi aí que eles descobriram que o vírus está circulando, pelo menos no Espírito Santo, desde essa época, entendeu? Então, assim, eu não tenho o link aqui agora, mas eu sugiro, eu li essa reportagem no G1, é uma matéria que já está circulando há muito tempo. Então, eles fizeram essa testagem desses pacientes que tiveram dengue e chikungunya no Espírito Santo, também testaram para o SARS-CoV-2 e descobriram, então, que o vírus já circulava ali no estado desde antes da China dar o primeiro alerta à OMS, Carla. Ok, então estou recebendo a informação aqui também agora, Rita, pelo meu ponto eletrônico, de que o Instituto Nacional do Câncer de Milão também tem indícios dessa circulação prévia do novo coronavírus. Então é bom a gente deixar bem claro aqui para o nosso telespectador que ouviu a informação. Então não é vírus chinês, né, Carla? Sabe-se lá de onde, então. Pois é. Obrigada, Rita. Até amanhã.